Pessoal, sejam muito bem-vindos. Tema de alta polêmica. De forma que desde já eu preciso que vocês se inscrevam no canal e dê aquele like, dando aquela força para a gente continuar esse trabalho que é árduo, mas tão necessário e o qual eu desempenho com tanto prazer. Hoje nós vamos falar sobre nada mais, nada menos que a morte e a dignidade da pessoa quando precisa decidir sobre a própria morte. Um dos temas que permeia a minha vida acadêmica é a bioética, que é um campo trans e interdisciplinar que envolve várias ciências, tais como direito, medicina, psicologia, e ela problematiza questões atinentes aos seres humanos em relação a outros seres humanos. Dentre esses temas, o que nós temos de pior, de mais difícil trato é a morte, um dos objetos de estudo da bioética. Pois bem, a gente pode iniciar essa discussão, essa polêmica discussão, com a célebre pergunta: você é a favor ou contra a eutanásia? Esse é o tipo de pergunta que silencia plateias, não é? É muito difícil se posicionar sobre esse tipo de questão. Antes, a eutanásia pode ser entendida como a ação volitiva de imputar a alguém uma morte qualitativa, indolor e respeitada a intenção do paciente, com o exclusivo objetivo de aliviar e por fim a um sofrimento oriundo de uma doença incurável e dolorosa. Entenda, o paciente é terminal, sofre por enfermidade incurável e é objeto de continuado e ininterrupto sofrimento, e que mesmo a seu pedido, a abreviação da sua vida no Brasil é tido como crime. O que se preconiza no Brasil é a ortotanásia, que é a não realização de conduta alguma e a espera da morte natural, apenas com a atuação paliativa para a atenuação da dor. Perfeito? Ortotanásia. Agora, se a eutanásia é permitida em países que destinam grande parte da sua vida à academia, à docência, à pesquisa, países como Holanda, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Canadá, nos Estados Unidos, estados como Oregon, Montana, Vermont e Califórnia. Aqui na América do Sul, nós temos a Colômbia representando esse favorecimento. Se nesse tipo de país é liberado, por que aqui no Brasil não é ou deveria ser? Parte-se do pressuposto que um país em desenvolvimento, para não dizer atrasado, deve seguir o que outros países desenvolvidos e com anos-luz à frente do Brasil fazem, notadamente no campo da pesquisa e da academia. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com isso? Você concorda ou discorda do que eu estou falando? Deixa escrito aqui nos comentários, é importante, esse é um tema rico para debatermos, importantíssimo. Entenda que talvez o médico mais famoso do mundo frente ao tema eutanásia seja o Dr. Delotte, atuante na Bélgica de longa data. Nesse país, a eutanásia foi legalizada em 2002, ou seja, mais de 20 anos. Na Suíça, por exemplo, o suicídio assistido é legal desde a década de 40. Inclusive na Suíça, sequer é preciso um quadro de doença incurável ou terminal para que o paciente defina pelo fim da sua vida. Vocês lembram daquele o ator suíço Alain Delon? Ele disse que teve uma vida muito boa, muito bonita, e que depois de 2 AVCs não tinha mais a qualidade que pautava a felicidade da sua vida. Decidiu morrer e ponto.
não aconteceu por outros motivos. Recentemente, ele pediu de novo que isso acontecesse. Se posiciona dessa forma, é um ativista. Teve uma youtuber também, norte-americana, Brittany Maynard, fez um suicídio assistido em 2014 no Oregon, depois de descobrir um câncer terminal no cérebro. Vocês percebem que a pauta em discussão não é a morte, sim a liberdade? Sim. Nem sobre a sua vida você pode decidir no Brasil. Quando a gente fala decidir, nós não estamos falando de um problema pontual, mas trágico. A exemplo da morte de um filho, uma esposa, uma mãe, um pai, enfim, algo que seja de fato calamitoso e irreversível, mas que tenha um respaldo de atuação da psicologia ou da psiquiatria para dar força a uma pessoa para enfrentar essa adversidade. Não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando disso. Esse tipo de situação não dá aso à eutanásia. Na maioria dos países que estamos analisando, o quadro é o sofrimento irreversível e em progresso, que pauta a vida do ser humano de insuportabilidade absoluta. Esse tipo de quadro traz a seguinte questão: para que continuar com essa vida? Aliás, isso é vida. Todos nós vamos morrer. E o poder de decidir sobre a qualidade da despedida deve ser inderrogável do paciente acometido de incurável enfermidade. E ponto final. É um direito indissociável da personalidade de qualquer cidadão. O direito da escolha e de dispor da sua própria vida. Quando você estuda esse tema, você percebe que a pauta de decisão está na impossibilidade de se expressar e de se mover agora ou já visível no horizonte. Ou seja, uma vida vegetativa, de puro sofrimento e dor. E por isso, os que escolhem pela eutanásia são atendidos nesses países que se debruçaram sobre o tema, que respeitam a liberdade da decisão e da escolha. Por exemplo, o câncer, a ELA, esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, enfim, doenças que na maioria das ocasiões ligam o cronômetro regressivo do tempo de vida do paciente e deveriam dar ao paciente o direito da escolha sobre continuar ou não sua vida, que a partir de tal ponto se torna exclusivamente aflição, martírio e tortura. Quando não se pode curar, deve-se atenuar a dor. Concordam? É um princípio básico da medicina. É um juramento que todo médico faz, inclusive no CRM. Se criado um protocolo de admissão e instrução, isto é, o paciente é assistido por uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, psicólogo, assistente social, advogado, núcleo hospitalar, se necessário, tendo ali o seu apoio familiar e após atingir os critérios para a antecipação da vida, ele deveria ter o direito de escolher sobre a continuidade dela e o tempo da sua despedida. Parece bem simples, o assunto é pesado, mas que no Brasil merece atenção especial porque nossa legislação é extremamente retrógrada frente a tão crucial decisão. Diga-se de plano de respeito à vida daqueles que sofrem. No plano jurídico, como eu atuo com blindagem de patrimônio, eu atendo frequentemente clientes que já estão nessa contagem regressiva e que querem deixar as coisas organizadas para a sua partida. É um direito e deve ser respeitado. Se isso acontece no direito, por que não acontece e é proibido na medicina? A questão que se coloca é: a quem pertence a sua vida? No que tange à atuação do Estado brasileiro, a resposta é ao Estado brasileiro.
ao passo que a decisão sobre a abreviação qualitativa e pautada em estudos e decisões colegiadas envolvendo família e médicos é simplesmente proibida. A sua vida é do Estado brasileiro. Você acha ou não que esse tema merece mais atenção do legislador brasileiro? Escreva aqui, estou te convidando para um debate edificante, interessante. Esse doutor Lott, pesquisa sobre ele depois, o nome dele é Yves Delot. Dito a ele que no Brasil ele pegaria anos e anos de prisão em decorrência de homicídio, ele respondeu: eu nunca matei ninguém, eu encurtei o sofrimento e a agonia dos pacientes. Eu dei a eles um último cuidado. Olha que clareza. Tem que ser muito evoluído para entender sem o desprezo dos dogmas e tantas outras variáveis que envolvem crenças, culturas, entendimentos sociais e etc, etc, etc. Pessoal, a Bélgica, ela recebe gente do mundo inteiro para tratar e entrar no protocolo de eutanásia desse médico em especial e de toda uma equipe. O direito de dispor de qualquer coisa que seja sua não lhe pode ser retirado nunca. Vale uma reflexão. Por exemplo, na França, até a Igreja Católica se posiciona, e faz tempo, por iniciar um diálogo frente ao fim qualitativo da vida, atendidas às necessidades e cuidados que a pessoa precisa. A própria igreja já se inclina a isso. Entenda que, por mais contra que você seja a eutanásia, é medida, né? A eutanásia é uma medida que traz alívio e libertação daquele que sofre incontinente. Quando trato desses temas, né, nas aulas, e eu tenho a variável mais discutida em pauta, a confiança nas autoridades ou médicos para tal decisão. Eu encaro isso com muita simplicidade de resolver a partir do sistema de protocolo multidisciplinar, ou seja, não se trata de uma decisão individual, e sim do paciente apoiado de sua família e de todo um corpo profissional para resolver tal incumbência. Nesse formato, dificilmente teríamos aí dificuldade nesse tipo de resolução. O paciente decide pela eutanásia após lutar pela vida e toma essa decisão pautada em sofrimento que já suporta e na ciência que vai aumentar logo mais. E ele não quer passar por esse calvário, que ele não vai ter cura. Essa via cruz simplesmente termina na morte e ele não quer passar por ela. Por que eu vou sofrer tanto se eu posso pular a fase da dor? A vida abreviada pela eutanásia já não é ou deixará logo de ser uma vida e será exclusivamente, se já não é, suplício e padecimento. Esse é o recado, é isso que tem que entender. Esse Dr. Lott teve um paciente que disse o seguinte: não é o câncer que me mata, sou eu que decido quando devo ir. Olha a importância. A questão de que se trata esse vídeo e essa polêmica aula é o seguinte: o respeito pela decisão do outro, mesmo que essa decisão traga ônus e dor aos familiares. Tema extremamente complexo, de muito difícil exaurimento, mas tendo em vista o escopo do canal, eu decidi trazer para vocês. Dúvidas, sugestões, eu fico por aqui e um abraço.